Donald Trump retomou o papo de ter domínio sobre o território da Groenlândia de um jeito ou de outro. E isso já está mexendo com as estruturas e com as atitudes que podem ser tomadas pela comunidade europeia. Fala aí, seu Luca Bassani, a Alemanha está no meio, né? Ah, sim, Evandro, é mais uma questão que se desenvolve agora entre aliados. Afinal, a Groenlândia, como um território semi-autônomo dentro do reino da Dinamarca, ela tem a sua soberania decidida, né, o seu futuro, o seu território decidido também por aquilo que se passa em Copenhague. Mas o presidente Donald Trump deixou claro que conseguir a Groenlândia como um território norte-americano é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos. E disse que poderia comprá-la ou até mesmo anexá-la militarmente, o que seria algo inédito dentro da história do Ocidente, quando aliados, declaradamente aliados, e tem a OTAN como prova disso, invadem uns aos outros. E a própria primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, deixou claro que, caso isso aconteça, seria a implosão de dentro para fora da própria OTAN. Nesse sentido, os europeus não só repudiaram as falas de Donald Trump, mas também pretendem enviar tropas à Groenlândia para dar uma espécie de fortalecida à sua segurança. A Alemanha vai liderar esses esforços, já disse que pode enviar os primeiros soldados nas próximas semanas, mas o fato é que os Estados Unidos têm um exército muito poderoso e já tem bases militares na Groenlândia, pelo menos desde 1951, naquele pós-guerra, onde a Groenlândia, que no momento em que ficou a Dinamarca ocupada pelos nazistas, foi um território fundamental depois para os aliados e continua sendo na patrulha do Ártico. Donald Trump argumenta que, caso não seja um território norte-americano, a Rússia e a China já tomarão controle deste território, que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e isso poderia colocar os Estados Unidos e o resto da América do Norte, né, o Canadá também, em risco. Óbvio que muitos dizem que esses argumentos não se sustentam por conta dos americanos já terem vasta presença militar dentro desta ilha dinamarquesa. A gente, como sempre, fica de olho nas tensões agora entre aliados. Antes falávamos aqui em tensões sobre Rússia e Estados Unidos e China, até mesmo entre os aliados ocidentais e a própria Rússia de Vladimir Putin, pela primeira vez também entre os dois lados do Atlântico, os dois lados ocidentais. Ambos integrantes da OTAN e que agora podem utilizar as estruturas da OTAN contra si. Mas, ô Luca, a gente mencionava há pouco a Maria Corina Machado e ela foi buscar as bênçãos do Papa. Só conta essa para a gente poder seguir aqui. Exato, Maria Corina Machado fez uma visita surpresa, repentina ao Papa Leão XIV, foi recebida no Vaticano. Os assessores do Papa postaram um vídeo, a foto deles juntos, mas não fizeram outros comentários. Vale dizer que o Papa, durante a intervenção dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro, disse que é importante que o futuro da Venezuela seja decidido pelos venezuelanos e que o país permaneça independente. Como Eliseu Caetano falou mais cedo, a expectativa é que nesta semana, por volta de quinta-feira, Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, que esteve na Noruega para receber o Prêmio Nobel, siga para a Casa Branca em Washington e se encontre pela primeira vez com Donald Trump, apesar daquelas rusgas sobre o Prêmio Nobel da Paz. Vale também dizer que havia uma expectativa que talvez por essa relação próxima, o Trump pudesse tentar encaminhar Maria Corina Machado como a futura sucessora e governante da Venezuela, algo que foi sumariamente descartado, já que Trump continua trabalhando com Delcy Rodrigues, presidente interina e que agora assumiu posse, e que não tem nenhum plano de transformar Maria Corina Machado neste nome unificador para o futuro da Venezuela. A ver os próximos capítulos. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Essa história da Groenlândia, ela me intriga bastante, porque a gente está falando de um território que envolve agora uma tensão entre aliados e a Europa parece bastante assustada com a maneira como Donald Trump continua insistindo na possibilidade de se tomar esse território que é bastante rico em minerais e importante para aquela região, mas, digamos, o argumento que ele utiliza agora é o fato do interesse de China e Rússia nessa mesma região. Essa explicação cola, Cássio Miranda? Explica pra gente você agora. São dois aspectos, Evandro. Primeiro, a questão do ego, e o ego do Trump está bastante inflado por conta da questão da Venezuela, que deu 100% certo. Em segundo lugar,
Para além da questão territorial, quando a gente olha para o mapa, a Groenlândia está ali pertinho da América do Norte, especialmente da fronteira do Canadá, mas também há uma questão de recursos naturais em toda a extensão territorial da Groenlândia. Quando a gente olha num primeiro momento, parece um grande bloco de gelo, mas afundando e com os recursos certos, existem muitos recursos a serem extraídos dali. E é isso que interessa aos norte-americanos. No fim do dia, a briga com a China especialmente não é por conta do território, mas daquilo que pode ser extraído desse território. É interessante, né, perceber também a opinião das pessoas em relação a Donald Trump, porque eu acabei de receber aqui um comentário interessante do Jason Correia, que coloca: a Groenlândia não está à venda e Trump perde tempo e também se desgasta com esse assunto. Ele deveria se concentrar no conflito entre Rússia e Ucrânia, ou seja, tira da Groenlândia, mas joga para uma outra região também onde os Estados Unidos têm interesse e de influência. Como é que você avalia essa situação, Alan Gani? Olha só, Evandro, como é que você vai justificar uma invasão da Groenlândia? Como é que você vai falar, eu estou tomando a Groenlândia porque tem navio russo e chinês ali perto? Essa vai ser a justificativa? E aí, com que moral os Estados Unidos vão cobrar da Rússia? Porque qual foi a justificativa da Rússia? Essa sim é muito mais séria. Opa, desrespeito ao pacto de expansão da OTAN, primeiro. Segundo, na Revolução Maidan ali que ocorreu, a Revolução Civil dentro da Ucrânia, os americanos patrocinando os grupos rebeldes contrários à Rússia, pró-Zelensky, né? Terceiro, o desrespeito aos acordos de Minsk. Então você tinha ali um monte de elementos, né? E a gente pode até falar que a invasão é errada, mas você pelo menos tem elementos justificáveis ali para uma reação da Rússia. Agora, e no caso da Groenlândia? Porque simplesmente tem, supostamente, navio russo e chinês, então eu vou tomar um território de um membro da OTAN? Desculpa, isso é injustificável. E aí eu vejo alguns colegas meus justificando como se o Trump tivesse carta branca, estivesse acima do bem e do mal, para ser o Rambo do mundo e decidir sumariamente onde que ele pode pegar território ou não, porque, em tese, ele está defendendo a democracia. É muita ingenuidade essa visão. É uma visão intelectualmente infantil essa visão. Então, se você defende Estado democrático de direito para o Bolsonaro, e eu defendo, porque eu acho que tem uma série de abusos no processo dele, você também tem que defender o Estado democrático de direito mundialmente. Porque senão é arbitrário, é subjetivo e isso é militância. Agora, o Fábio Piperno, eu queria trazer um pouquinho também desse elemento envolvendo a movimentação dos países da Europa diante dessa decisão, ou pelo menos desse discurso de Donald Trump. Não sei se daria para chamar de decisão ainda, mas sim de uma certa ameaça. Eles começam a fazer mobilizações militares, utilizando inclusive as estruturas da OTAN para reforçar ali naquele local. Exatamente porque Donald Trump também foi um pouco irônico ao dizer que a única segurança que se tem na Groenlândia no caso de um possível ataque seriam trenós puxados por lobos ou cachorros ali. E aí a Europa, a Alemanha, movimento puxado principalmente pela Alemanha e Reino Unido, traz agora a possibilidade de um reforço da estrutura militar naquela área diante dessa ameaça de Donald Trump. Agora, a questão que mais intriga é que essa estrutura seria oferecida justamente pela OTAN, que tem como membros os países da Europa, mas também os Estados Unidos, Piperno. Por enquanto, Trump está no terreno das ameaças. Uma perigosa ameaça, mas não é ainda um ato consumado. Se por acaso, em algum momento, ele consumar esse ato, a questão é: qual seria a diferença entre a invasão da Polônia em 1939 e a invasão da Groenlândia? Por acaso, a Dinamarca é um estado hostil? Por acaso, a Dinamarca ameaçou atacar alguém? Ou a Dinamarca, ela de alguma forma está cedendo seus territórios aos rivais geopolíticos China e Rússia? Sei lá, eu não sei nem quanto tempo fazia que a gente não ouvia falar a palavra Dinamarca. Nossa. De tão silenciosa que ela é. Eu diria que há algo de podre contra o reino da Dinamarca, porque a Dinamarca até aqui não fez absolutamente nada de errado. Ou seja, então, não haveria, para mim, na minha avaliação, nenhuma diferença entre a invasão da Polônia em 1939 pelas forças nazistas de uma hipotética invasão agora, também de um território amigo. Agora, tem uma outra coisa que você citou, Evandro, que para mim é muito grave. Se amanhã depois
nem que seja um soldado alemão ou francês, ou sei lá de onde, da Europa, se ele pisar a Groenlândia para se colocar como força de defesa contra o hipotético ataque americano, que também é uma força da OTAN, é um integrante da OTAN, a aliança está automaticamente implodida. Você entende dessa maneira, Langani, que isso também coloca em risco essa aliança? Porque que confiança que você vai ter? Tomar um território de um membro da OTAN, aí a Dinamarca vai evocar o artigo 5º da OTAN, que é, se um país é atacado, e é um ataque, porque é um território dinamarquês, os outros devem defender. Exato. E aí como é que fica? Eu caí numa contradição. Mas os outros também são os atacantes. Só que os outros também são os atacantes, né? Então, este pacto, ele passa por uma credibilidade. Aliás, já se questiona, né, o papel da OTAN no mundo de hoje, porque após a queda do Muro de Berlim, não precisava mais ter OTAN. A OTAN foi criada justamente para contrapor ao Pacto de Varsóvia e frear militarmente o avanço do comunismo no mundo, certo? Então, com esta aliança, se um país ocidental capitalista fosse atacado, iriam reagir. Com a queda da União Soviética, houve um acordo entre Estados Unidos e Rússia de não expansão mais da OTAN. Quem duvida deste acordo, vai na George Washington University, tem toneladas de memorandos falando sobre isso, ou veja depoimentos de autoridades norte-americanas que participaram desta transição e confirmaram que houve este acordo. Se não foi ratificado, completamente assinado, mas houve sim um acordo e é documentado na George Washington University. Agora, Cássio, só para a gente fechar essa parte aqui do nosso papo, o Donald Trump menciona que a Groenlândia precisa dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. Justamente dizendo por que ele justificaria essa preocupação com a influência russa ou chinesa naquele território, ou que levaria os Estados Unidos a, então, ocuparem ou tomarem esse território. Como é que você avalia esse trecho? Hoje já existem bases militares, e eu digo no plural porque alguns países têm bases militares na Groenlândia por conta da posição estratégica do território e para tutela não só daquele território, mas de tudo que possa decorrer de uma eventual invasão daquele território. Então os Estados Unidos já contribuem para a tutela, para a salvaguarda daquele território. Óbvio, Donald Trump cria uma narrativa por conta da falta de legitimidade que vivem os organismos internacionais. A ONU, a OTAN, todos esses organismos estão enfraquecidos e, a partir disso, os norte-americanos veem uma possibilidade. Até porque os norte-americanos são os maiores financiadores desses organismos também, né? Exatamente, da OTAN, inclusive, principalmente da OTAN. E Donald Trump vê essa possibilidade e, mais do que isso, ele cria essa narrativa porque ele tem um talento que talvez os outros líderes mundo afora não tenham e não estejam preparados para isso. Ele lida muito bem no caos, ele trabalha muito bem no caos, ele vai criando essas situações para que ele obtenha vantagens a partir dela. Eu duvido que ele queira implodir a OTAN, eu duvido que ele queira entrar num conflito com a União Europeia, ele simplesmente está esticando a corda para chegar num acordo melhor que o atual, sob a perspectiva dele.